Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. São Filipe e São Tiago, rogai por nós. Olá, querido irmão, querida irmã. Nós nos reunimos mais uma vez para darmos continuidade, então, ao nosso estudo do Catecismo Maior de São Pio X. Nós estamos abordando aqueles temas que são trabalhados pelo Papa São Pio X em seu catecismo, e é claro que sempre eu deixo aqui um convite para que esses temas sejam aprofundados. Por exemplo, hoje nós falaremos do terceiro artigo de nossa fé, que é aquela expressão contida no nosso credo: concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Então, para que a gente consiga entender com maior profundidade tudo aquilo que o catecismo nos apresenta, é muito salutar que recorramos à história da Igreja, que recorramos àquilo que os primeiros concílios definiram contra as heresias que se apresentavam naquele período, onde alguns negavam a natureza divina, outros negavam a natureza humana, e foi necessário então que os concílios fossem confirmando a verdadeira fé até que chegasse a nós esse arcano, esse tesouro da fé católica. Então, além, é claro, do conteúdo do catecismo, que é o essencial, fica aqui o convite para você também pesquisar um pouco no período da Igreja, no período inicial da Igreja, esses concílios que foram dando corpo à nossa profissão de fé, foram dando corpo àquilo que nós acreditamos. Como eu disse no início, então hoje nós trabalharemos o terceiro artigo do nosso credo, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Eu fiz alguns apontamentos breves, algumas anotações simples, para que também possa direcionar um pouco aquilo que o Papa Pio X nos apresenta nesse ponto onde ele trabalha o terceiro artigo. Então, o Papa Pio X vai nos lembrar o seguinte: o terceiro artigo nos ensina que Jesus, ele tomou para si corpo e alma no seio da Virgem Maria, e essa tomada de corpo e alma se deu por obra do Espírito Santo. Depois nós veremos também que não o Espírito Santo sozinho, porque a Trindade age sempre em harmonia, em comunhão, mas como algo próprio do Espírito foi então essa concepção de Jesus no seio virginal de Maria. Mas lembrando que a Trindade trabalha, opera, age, cria sempre em comunhão perfeita. Quando o Espírito fazia gerar no útero de Maria o corpo e a alma de Jesus, o Espírito não agia sozinho, mas o Espírito agia em comunhão com o Pai e o Filho. Então a Trindade agia em perfeita, repito, perfeita comunhão. Quando Jesus se torna homem, quando o Filho de Deus se torna homem, ele não deixa de ser Deus. Isso aqui é muito importante guardarmos, porque será também
o modo como nós poderemos, de alguma forma, defender as mentiras sobre a fé. Então, quando Jesus, o Filho de Deus, assume a natureza humana, ele não abandona a natureza divina. Quando Jesus assume a carne humana, quando Jesus é concebido no útero de Maria, ele assume, sim, a natureza humana e preserva, mantém íntegra, total, perfeita a natureza divina. Já antecipando um pouco um comentário aqui, depois nós vamos chegar nele, quando nós dizemos, por exemplo, Maria, Mãe de Deus, e nós vemos muitos evangélicos, muitos protestantes, neopentecostais e outras religiões dizendo que não, que Maria não é a Mãe de Deus. Então nós poderíamos perguntar, tá, Maria não é a Mãe de Deus por quê? Porque quando Jesus assumiu a carne humana, quando Jesus assumiu a alma humana, ele abandonou a sua divindade? Obviamente que não. Então Jesus, ao assumir a natureza humana, ele não perde a natureza divina. Então Maria é sim, em Jesus, Mãe de Deus. Por quê? E não é de Deus em parte, é de Deus todo, porque Jesus é Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro. A união dele com o Pai e o Espírito é uma união perfeita. Então Maria é Mãe de Deus, claro que por meio do Filho gerado em seu útero, Jesus Cristo, mas em Jesus se dá a comunhão perfeita com as outras duas pessoas da Trindade. Então Maria foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, e Maria é sim Mãe de Deus. Por quê? Repetindo, porque quando Jesus assume a natureza humana, ele não perde a natureza divina. Ele a mantém íntegra, total, a mantém inteira. Jesus é, pois, Deus e homem ao mesmo tempo. Cuidado aqui, porque às vezes nós aprendemos isso lá na catequese, nós ouvimos isso quando crianças ou adolescentes, que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. E até, talvez tenhamos ouvido verdadeiro Deus e verdadeiro homem, talvez tenhamos ouvido isso lá na catequese. Só que existe uma mentalidade muito estranha, que às vezes quer colocar em Jesus aquela figura do semideus, como se Jesus fosse metade Deus, metade homem. Não, e não. Jesus ele é perfeito Deus, Jesus é totalmente Deus, Jesus é completamente Deus e é perfeito homem, completo homem, homem total. Então Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É 100% Deus e 100% homem. E não é um semideus meio a meio, mas é um Deus verdadeiro, é um homem verdadeiro. Em Jesus essas duas naturezas, elas estão presentes totalmente. Vero Deus et vero homo. Então, um dos pontos que nós já devemos afirmar é que em Jesus há duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. E quando Jesus assume a natureza humana, ele não abandona, não perde a natureza divina. Continua sendo, mesmo homem, completo Deus. Olha que belo isso. É grandiosíssimo pensarmos que Deus, na sua magnitude, no seu pleno poder, vem ao nosso encontro e se faz todo homem sem deixar de ser todo Deus. Ele é Deus todo em nosso meio, mas assume a nossa condição total, humana, frágil. Somente o amor para explicar isso. Somente pelo amor nós conseguimos entender essa grande, entendam bem, humilhação de Deus, esse grande rebaixamento de Deus, essa grande kenosis de Deus. Só pelo amor, por amor a nós, para a nossa salvação, Deus assume então a nossa fragilidade. Atenção, são duas naturezas, natureza humana e natureza divina, e não duas pessoas. Na mesma pessoa, em Jesus Cristo, no Filho de Deus,
estão contidas as duas naturezas, natureza humana e natureza divina. E outra coisa importante, quantas vontades existem em Jesus, o Verbo encarnado? Pensem um pouco. Será que Jesus tem apenas vontade divina? Ou será que Jesus tem apenas vontade humana? Ou será que por ele ter as duas naturezas, também possui as duas vontades? Bom, acertou quem disse que Jesus tem as duas vontades. Jesus tem a vontade divina e a vontade humana. Deixa eu até colocar minha anotação aqui para tentar ilustrar com os gestos um pouco daquilo que acontece. Jesus tem a vontade divina e a vontade humana. E a vontade humana está toda ela submetida à vontade divina. Então Jesus ele não pode praticar o mal. Por quê? O mal é a imperfeição da vontade. O mal é o contrário da criação. O mal seria então o contrário a Deus. A vontade humana de Jesus está toda ela conforme, está toda ela verdadeiramente ligada, aberta à sua vontade divina. Por isso então que em Jesus nós temos essa perfeita simetria entre vontade humana e vontade divina, onde a vontade divina rege toda a vontade humana de Jesus. Então, quando nós falamos que devemos nos configurar a Cristo, ou seja, quando nós dizemos que devemos tomar em nós a figura de Cristo, configurar, assumir em nós a vida de Cristo, é justamente isso, é fazer com que a nossa vontade esteja ela toda submetida, submissa, em perfeita obediência com a vontade divina. Esse é o processo de santidade. Como que nós podemos alcançar o céu? É claro, pela vivência da palavra, pela participação nos sacramentos, sendo pedras vivas da Santa Igreja, mas de nada adiantaria isso se a nossa vontade não estivesse toda ela submetida à vontade divina. Se o nosso coração, se as nossas atitudes, se os nossos pensamentos não se colocassem debaixo da vontade divina para corresponder em tudo a essa vontade. Então, ser santo é lutar contra toda essa inclinação ao mal, ser santo é cair e levantar, ser santo é lutar para viver de uma forma melhor, de uma forma mais coerente, lembrando sempre que nós somos permeados de incoerências, e lutar dia a dia para que a nossa vontade, para que os nossos desejos sejam então configurados, conformados, estejam em conformidade com a vontade divina. Olha que belo isso! Então, ser santo é de fato olhar para Jesus e perceber que é possível viver uma vida nova, uma vida plena. E aqui nós lembramos então do Evangelho de São João, capítulo 10. Eu vim para que todos tenham vida e vida plena. A vida plena se dá quando nós de fato vivemos esse sonho, quando nós vivemos de fato essa vontade de Deus para nós. E qual é a vontade de Deus para nós? Que sejamos santos. Sede santos, como o vosso Pai Celeste é santo. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Sede misericordiosos, como o vosso Pai Celeste é misericordioso. Então, como nós dissemos, vale ressaltar, nós temos em Jesus uma única pessoa, duas naturezas, humana e divina, e duas vontades, humana e divina, onde a humana se submete totalmente à vontade divina. Como disse no início, e repito, a Virgem Maria é mãe de Jesus. E Jesus é Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, luz da luz. Ele ela é então, inquestionavelmente, ela é indubitavelmente a mãe de Deus. Porque, como disse, repito, para que isso fique bem gravado, quando Jesus assume a natureza humana, ele não perde a divina. Então Maria se torna, a partir de Cristo, o Filho de Deus encarnado, Maria se torna a mãe de Deus. Maria se torna então aquela que vai dar a Jesus, por meio da sua carne, por meio da sua vida, vai dar a Jesus condições para que ele se torne também homem e esteja no nosso meio. Então,
sendo Jesus Deus verdadeiro de Deus verdadeiro e não perdendo a sua divindade ao se tornar homem, Maria é mãe de Jesus homem, é mãe de Jesus Deus. É mãe do verdadeiro Deus, é mãe do verdadeiro homem. E como Jesus não se divide das outras pessoas da Trindade, está sempre em plena comunhão com o Pai e o Espírito, então nós devemos falar Maria é verdadeira mãe de Deus. E por isso devemos recorrer a Maria com toda a nossa fé, porque Deus, nos seus desígnios, na sua vontade, na sua benevolência, a escolheu para essa missão. Louco aquele que diz que Maria é uma mulher qualquer, louco aquele que diz que Maria não tem nenhuma relevância. Se Deus a escolheu para esta sublime missão, nós devemos respeitar a decisão de Deus e amar Maria, não como uma mulher qualquer, mas como a cheia de graça, aquela que encontrou diante de Deus graça. Esses dias, apenas um comentário, não vou entrar nesses detalhes, mas esses dias eu vi a pregação de um pastor de alguma seita nova, falando que Maria era uma qualquer e até falando coisas horríveis sobre Nossa Senhora. Eu acho que esse pastor não crê em Jesus, não crê em Deus, não crê que Deus é capaz, não crê que Deus deu a Maria essa missão. De repente essa pessoa nem tem fé e se coloca como pastor diante de uma parcela do povo. Então devemos tomar cuidado. Maria é mãe de Deus porque Jesus, ao se tornar homem, não perdeu a natureza divina. E também Jesus, em sua natureza divina, não está separado das outras pessoas da Trindade, mas está em plena comunhão, em perfeita comunhão. Dando continuidade, é bom lembrar então, concebido pelo poder do Espírito Santo, ou seja, nós cremos que Jesus foi gerado, foi concebido no útero de Maria sem intervenção humana. Ou seja, é um grande milagre. A ação do Espírito Santo, e lembrando que o Espírito Santo e todas as pessoas da Trindade não agem sozinhos, mas agem sempre em perfeita comunhão, mas atribuindo ao Espírito Santo esse feito, na ação do Espírito Santo, Maria concebeu e deu à luz a Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Então, queridos irmãos, não houve intervenção humana. Eu me lembro aqui de uma aula do padre Fernando Abarzuza, foi meu professor em Marília, no tempo da faculdade, e ele pegou aquele trecho do Evangelho de São Lucas, onde Maria diz ao anjo: como isso acontecerá comigo se eu não conheço homem algum? E depois, lá no final, o anjo diz a Maria: de fato, para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. Eu lembro que o padre Fernando nos explicava algo belíssimo sobre esse trecho de São Lucas. Maria, quando disse: como acontecerá de eu dar à luz ao Filho de Deus se eu não conheço homem algum? Essa pergunta de Maria quer dizer o seguinte: olha, anjo Gabriel, como que eu darei à luz ao Filho de Deus, se para nós homens é impossível, se para o homem é impossível gerar, por meio de uma relação entre homem e mulher, algo tão grandioso como o próprio Deus? E então o anjo no final diz: de fato, para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. E aqui então nós vemos que Jesus foi gerado, Jesus foi concebido sem nenhuma intervenção humana, mas por pura intervenção divina em Maria, virgem. E depois também nós poderíamos pegar, por exemplo, a genealogia de Jesus, onde diz, tem uma sequência longa de homens que são nomeados, algumas mulheres, e no final diz, nasceu de Maria, que estava prometida a José. E não diz que Jesus era filho de José. Então ali já está, de alguma forma, expressa, já está nítida a concepção, a ideia, a certeza de que Jesus havia sido concebido não por obra humana, mas por obra divina no útero de Maria. E aqui então nós devemos pensar: Maria, virgem, diz sim à vontade de Deus, sob a ação do Espírito Santo concebe em seu útero o Filho de Deus e dá a ele
toda a natureza humana, claro, por obra do Espírito Santo no seu útero, e Maria se mantém por toda a sua vida virgem. Às vezes nós vemos também algumas afirmações do tipo que não, Maria não ficou virgem, não, que Maria ela teve outros filhos, não, porque na Bíblia diz que Tiago é irmão do Senhor. Então aqui nós devemos tomar muito cuidado. Pela nossa fé, sabemos que Maria, ela concebeu em seu seio virginal, ela se manteve virgem durante o parto e permaneceu virgem por toda a sua vida. Então Maria é virgem antes, durante e após. Maria não é virgem somente antes. Maria é virgem em toda a sua vida. E quando nós lemos os irmãos do Senhor, devemos sempre entender que podem ser pessoas da mesma família, podem ser primos, que podem ser membros do mesmo clã, podem ser pessoas do mesmo grupo, e não entender apenas como irmãos de sangue. Até mesmo nas igrejas, nós dizemos irmãos e irmãs, e nós não somos irmãos de sangue. É uma expressão muito habitual dizer, esses são os meus irmãos, os irmãos do Senhor, ou seja, são aqueles que estavam juntos. Às vezes poderiam ter algum laço familiar, pertencer ao mesmo clã, à mesma família, mas não necessariamente. Às vezes só por pertencer ao mesmo grupo são chamados de irmãos. Tanto que nós vemos depois nas cartas, os irmãos na fé, nas cartas apostólicas, nos Atos dos Apóstolos mesmo, e o número deles crescia, e eles viviam em tudo como irmãos. Então essa expressão já era muito habitual. E quando se reduz, querendo forçar que Maria não foi capaz de se manter virgem, o que é isso? É um absurdo. Maria, ela se manteve virgem. Maria sempre foi obediente a Deus, Maria sempre foi temente a Deus, Maria foi escolhida por Deus não por acaso, mas porque encontrou graça diante de Deus. Será que ela não teria condições de se manter virgem por causa de Deus? É claro que sim. Quem nega a possibilidade de Maria se manter virgem é porque não está conseguindo conter os seus ânimos. Desculpem aqui a verdade, mas quem nega com veemência que Maria é incapaz de se manter virgem é porque na própria vida não consegue ser continente, ser casto, ser, digamos assim, contido nos impulsos sexuais. Então Maria sim, Maria é virgem antes, durante e após. E nós devemos crer nisso por fé, porque é o que a igreja sempre ensinou desde a sua origem até hoje. E agora vem essas seitas, vem esses grupos querendo negar a todo custo, como se Maria fosse incapaz de viver a virgindade. Pelo amor de Deus, Maria é capaz, e ela é o exemplo de todas as virgens, de todos os virgens que buscam de alguma forma consagrarem a sua vida. Bom, para encerrar a nossa reflexão, fazer aquela síntese de costume. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, uma única pessoa com duas naturezas e duas vontades. Ao assumir a natureza humana, não perde a natureza divina, e Maria é mãe, então, de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Por Jesus estar em perfeita comunhão com o Pai e o Espírito, Maria é mãe de Deus, e não só mãe do Filho, mas mãe de Deus. Por isso que nós a chamamos de Theotokos, a mãe de Deus. Isso foi definido no Concílio de Nicéia, e depois nós podemos ler, como disse também, todas as heresias que foram rebatidas no início da igreja e que precisam ser rebatidas ainda hoje. Muita heresia, muita coisa dita sem nenhum fundamento, e a gente tem que ficar muito atento a tudo isso. E depois, a certeza de que a ação do Espírito Santo foi que concebeu, foi que deu capacidade para que Maria desse à luz a Jesus. Então não teve nenhuma intervenção humana na concepção do Filho de Deus. E por fim, Maria se manteve virgem antes, durante e após, porque a virgindade também é uma virtude. Ela se doou, ela se entregou, ela se consagrou, ela se dedicou somente a Deus. Queridos irmãos, uma alegria muito grande falar e partilhar com vocês um pouco disso. Espero ter ajudado minimamente com essas reflexões e desejo a vocês um bom estudo. Fiquem com Deus, que Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, que São José
e São Pio X intercedam cada vez mais por ti. Um forte abraço.